Na tarde de hoje teremos a Dulce, trabalhadora aqui da nossa casa, professora também. Vamos ver o que ela vai nos ensinar com o tema Nascer, Morrer e Renascer. Boa tarde a todos. Que o nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, alimentando aquilo que nós carregamos de bom em nossos corações. Agradeço o carinho de todos da casa e do que ela falou também, né? Muito obrigada. E o nosso tema de hoje sobre nascer, sobre morrer e renascer, a gente gostaria de fazer um convite para que cada um reflita o que vai ser trabalhado aqui. Que o tema será trabalhado por nós, não é por mim, não é só por ela, não é só por aquele, e sim por todos nós. Muito bem. Nascemos, crescemos, nos reproduzimos, envelhecemos e morremos. Esta é a lei da natureza. Isso acontece com todos os seres vivos. Eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e eles morrem. Mas tem uns que nascem, não se reproduzem e morrem. Tem uns que nascem e logo em seguida morrem. Né? Mas são exceções. Porque a regra, a lei natural, que é a lei divina, é o de nascer, é o de crescer, é o de se reproduzir para perpetuar a espécie e envelhecer. Aí depois disso, sim, morrer. Então, é isso. Esse é o tema. E esse é o convite para a gente pensar, refletir para que serve essa mensagem. O que essa mensagem nos traz nesta tarde? Quente, mas está gostosa. Né? Vai cair uma chuvinha depois, mas está gostosa, está tudo certo. A reencarnação, com certeza, é grande e maravilhosa oportunidade concedida pelo nosso Pai e está inserida em suas leis divinas para propiciar ao espírito justamente as circunstâncias necessárias para que ele tenha, né? Para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento evolutivo. Todas as experiências que cada um vivencia quando reencarnado visam o seu aperfeiçoamento e registram o seu grau evolutivo. Todos nós somos espíritos encarnados. Primeiro lugar, somos espíritos. Segundo, estamos vivendo essa experiência carnal. Quando o prazo de validade vencer, seja lá em que momento for, o nosso corpo fica, porque o corpo pertence a nós espíritos, e não é o contrário, tá? Então, quando o prazo de validade vencer, migramos para o plano espiritual. E lá vamos ter uma nova organização, ou reorganização. Para quê? Para que a gente possa renascer, se for o caso, se for necessário. O nosso plano reencarnatório é justamente para avisar aquilo que teremos de fazer nessa nova vivência. Vida é uma, vivências são várias. E para cada vivência, um novo planejamento é feito. Joana de Ângeles nos informa que o homem é a síntese das suas experiências, autor do seu destino, que elabora, mediante os impositivos do determinismo e do seu livre arbítrio. Determinismo inevitável, nascimento, morte, reencarnação.
estabelece as linhas matrizes da existência corporal. A nossa evolução ocorre mediante reencarnação. Precisamos morrer para que o homem novo possa nascer. Somos espíritos vivenciando mais uma experiência humana, com o objetivo de alcançarmos a perfeição. No Livro dos Espíritos, a questão 167 e 176, onde as duas questões se completam, diz assim, mas mesmo assim eu vou falar cada questão separadamente. Questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? É Allan Kardec quem faz aos espíritos. E os espíritos respondem: expiação. Expiação é o ato de refazer o que erramos. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde está a justiça? Pergunta 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. Não seria, na 175A, não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Como percebemos, os espíritos nos informam sobre a importância da reencarnação, pois sem ela não haverá progresso, não haverá melhoria, evolução da própria humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é um capítulo lindo e maravilhoso, é um capítulo que eu gosto muito, o Cristo Consolador. Tem um trecho muito interessante que diz o seguinte: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis a vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Isso quem disse foi o Espírito de Verdade. Paris, em 1861. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dessa passagem. O ser humano, por sua dupla natureza, física e extrafísica, ou seja, por ter seu corpo material e espiritual, é ao mesmo tempo mortal e imortal. Concordam? Certo? Todos nós somos espíritos encarnados. E se alguém não compreende muito bem sobre este tema, nós temos livros na biblioteca que podem auxiliar, que podem nos esclarecer. Tem também grupos de estudos na casa, acredito, sobre o tema, ou sobre as obras que nós temos aqui. Pois bem, Deus, nosso Pai, causa primária de todas as coisas, nos fez simples e ignorantes em processos de desenvolvimento, de crescimento, e cada qual é imortal. Em nossa própria essência, é óbvio, somos imortais. Ninguém morre. No entanto, enquanto não atingirmos ou alcançarmos a perfeição, todos nós estaremos sujeitos à lei da reencarnação. Ou seja, estaremos no processo
de nascer, crescer, morrer e nascer novamente, até que não seja mais necessário. Isto é, sucessivos renascimentos num corpo temporário, perecível, com prazo de validade. Esta é a realidade do nosso corpo físico. Nascemos, crescemos, nos reproduzimos ou não, envelhecemos e morremos. O espírito, no entanto, não tem esse prazo de validade. Não tem esse prazo quantitativo, mas tem uma composição e prazo qualitativo. Ou seja, nós morreremos até que não precisemos mais renascer neste corpo, neste invólucro que é perecível. Ficamos nascendo, morrendo, renascendo, justamente para corrigirmos, ou seja, expiarmos nossas falhas, nossos erros, nossas más inclinações, com o intuito final de sermos apenas bons, com práticas no bem, somente isso. Fazer o bem sem olhar a quem, sermos amáveis, carinhosos, amorosos, indulgentes, benevolentes. Eis o nosso grande desafio. Estou aqui falando fácil, mas o fazer não é fácil. A matéria, este corpo carnal, é o nosso veículo evolutivo. É com ele que desenvolveremos as qualidades que herdamos do nosso Pai, que está lá dentro, lá no coração de cada um. Mas nos desviamos um pouco do que foi ensinado. E todos nós nascemos com esse germe divino no nosso coração. Corroborando com esta expressão, André Luiz, no livro Nosso Lar, disse: eu ainda não desenvolvera os germes que o Senhor da vida colocara em minha alma. Precisamos, gente, aproveitar cada reencarnação para aprendermos a fazer o certo. Ou seja, sem morrer repetidas vezes, não seremos donos de nossa verdadeira imortalidade. Veremos novamente que para deixarmos de morrer, precisamos morrer, nos desvincular da matéria. Temos de passar pelo processo, vamos dizer assim, de filtragem, de separação de nossas qualidades espirituais. Nossa luta diária é pela construção de um corpo espiritual adequado à nossa natureza. Estamos procurando e construindo nossa identidade original, nossa identidade divina, nossa essência. Buscamos definitivamente a integração com o nosso Pai, com Deus, com o nosso Criador. A cada reencarnação, uma nova cultura, concepções completamente diversas, no que a vida e a morte se apresentam. E essas diferenças, esses conhecimentos, se somam umas às outras e vão desta forma nos modificando, alterando nossa bagagem e nosso acervo genético e espiritual. São hábitos que vão sendo construídos, vão sendo lapidados, selecionados para um novo ser que renasce em cada um de nós. Olhemos para trás um pouquinho e vejamos como éramos há 20 anos atrás. Pensem, como eu era 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Pode ir mais longe, 50, mas pode ser há 10 anos,
Observe, cada um observe como era, para ver se já não mudou, para ver se já não melhorou, ver se já não evoluiu. E é isso que cada um busca, gente. O objetivo da vida é a evolução. Perceberemos que todos nos tornamos melhores. Que algumas coisas que faziam parte de nós já não nos acompanham mais. Que estamos hoje mais seletivos. Selecionamos um pouco melhor o que queremos, o que fazemos e o que nos permitimos que nos façam. E que nós também façamos coisas melhores. Nos permitimos fazer coisas boas, melhores do que antes. Percebemos que tanto no plano material, este corpo que possuímos, quanto no plano espiritual, de maneira consciente ou não, nós trabalhamos mesmo, para sermos os protagonistas da nossa melhoria, da nossa evolução e, consequentemente, do aprimoramento da nossa imortalidade. Nos dois lados da vida, de maneira consciente ou inconsciente, o espírito trabalha para ser o artífice de sua imortalidade. Isso é maravilhoso, gente. É poético. Nós somos os nossos construtores. Mas nós temos consciência que nada é tão simples assim. Há uma gama também de espíritos, de irmãos inferiores, que vibram e trabalham em sentido contrário. Conspiram contra a nossa evolução. Ficam torcendo, nos intuindo, aqui ó, falando no nosso ouvido, interferindo nos mais insignificantes pormenores, para que nossas ações sejam derrubadas, para que caiamos e pratiquemos o que não é certo. E às vezes a gente olha e diz, ih, a bruxa anda solta, queimou isso, queimou aquilo outro, mas a gente começa a vibrar de forma também, uma frequência baixa. E aí esses irmãos que também estão nessa frequência, eles acabam usufruindo disso e acabam atrapalhando um pouco mais a nossa vida. Então, precisamos melhorar a nossa vibração. Essa gama de irmãos menos esclarecidos, essa gama trabalha para que a matéria se sobrepuja, por exemplo, ao espírito. Pela desarmonia, para que a teia da vida material prenda o espírito. E a gente passa a dar muito mais valor ao que tem do que ao que é. Muito mais valor ao ter do que o ser. Ou seja, que nós sejamos os alvos desses irmãos menos esclarecidos, um alvo estagnado. Da não evolução é que fiquemos presos na manipulação deles. Eles se concentram aonde? Na nossa mente, gente. Junto de nós, no nosso cérebro. No centro que abriga este ser pensante que somos nós. Eles atacam a periferia, mas o alvo é o centro. As coisas dão erradas na nossa volta, mas sou eu o alvo. E quem é ou o que é o centro? Sou eu. Somos nós. Não este corpo físico, não o que vocês estão vendo aqui. E sim, nós, espíritos encarnados. Esses irmãos menos esclarecidos, unidos a nós pelos pensamentos de baixa vibração, a todo custo querem nos impedir de pensar e de ter bons pensamentos, boas vibrações. Por isso estamos tão ligados, por exemplo, assim, às comidas, às bebidas, às drogas, à promiscuidade e, acima de tudo, a falta de fé em Deus. Eles interferem impedindo, por exemplo, que nós
atuemos de acordo com a nossa vontade. Mas nós somos donos do nosso querer, gente. Nós temos o livre-arbítrio. Se nós permitirmos que irmãozinhos nos atrapalhem, é porque nós estamos permitindo isso. Nós estamos deixando. Porque nós somos donos do nosso querer. Então nós temos como eliminar isso. Como? Oração, fé. Aquilo que a gente trouxe lá no coração. O nosso germe. O germe divino. A nossa vivência, quando fica estagnada, é porque indica que nós realmente paramos num ponto da evolução. E isso a gente tem que prestar atenção. A gente precisa se ver, se olhar, porque o progresso, a evolução de cada um é realmente individual e se faz necessário. Quando permitimos a conexão com essa baixa vibração, o teor de pensamentos e de ações também cai. Nos deixamos sintonizar com uma baixa frequência e emitimos assim nossos pensamentos àqueles que se encontram nesta mesma frequência, aumentando a rede, gente, aumentando a rede de interferência. A pergunta 459, onde Kardec questiona a espiritualidade amiga, ele diz assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Kardec fez essa pergunta aos espíritos amigos e eles respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Nós nos sintonizamos por meio das ondas vibratórias do nosso pensamento. É assim que os dois planos se entrelaçam, o plano espiritual e o plano material. É assim que eles se unem e aprendem com base nas relações estabelecidas entre os espíritos envolvidos, não esquecendo, nós somos espíritos encarnados, formando desta forma essa teia presos. Mas podemos sair. Decidimos não querer mais fazer parte, temos esse poder. Por isso é fundamental que tenhamos bons pensamentos sempre. Se os meus olhos só apontam coisas erradas em minha volta, se da minha boca só saem maledicências, se meus pés me levam a comprometer o outro e minhas mãos a surrupiarem, por exemplo, coisas que estão perto de mim, então que eu seja um corpo mutilado, porque senão estou me comprometendo muito. Para não mais alimentar esses irmãos que ficam em minha volta na torcida, para que eu realmente caia nessas ações que têm um teor realmente de baixa vibração. Leon Denis, no livro No Invisível, diz assim, o universo infinito vem a ser a nossa eterna pátria. A vasta perspectiva dos tempos se desdobra aos nossos olhos como o campo de nossos trabalhos, de nossos estudos e progresso. E quando essa certeza penetrar em nós, nenhum desfalecimento, nem temor nos pode mais acabrunhar, nem nesta vivência, nem nas inúmeras vivências que nos compete o destino ainda a percorrer. A reencarnação vem para nos explicar que a vida espiritual se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa uma ocasião de progresso. Vemos também
cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais nós obtemos um avanço, um acréscimo no nosso processo evolutivo, na nossa aprendizagem. A nossa bagagem aumenta, gente. Mesmo que seja um acréscimo pequeno, uma experiência que faça uma diferença, uma necessária. Que a nossa bagagem seja assim, uma necessária e tal, mas que seja evolutiva, que seja acréscimo. A questão 188 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outro? Os espíritos respondem: habitam certos mundos, mas não ficam presos neles como os homens da terra. Podem melhor do que os outros estar em toda parte. Chegaremos lá. Vou fazer uma analogia, tá? Alunos da universidade têm liberdade de irem, de virem, quando quiser. Decidem o que vão fazer, quando vão fazer, enfim. Compete a eles as decisões de escolha do que querem para as suas vidas. Porém, eles chegaram à universidade, como nós sabemos, de forma processual. Não saíram do ensino fundamental 1 para a universidade. Tiveram que escalar as diversas séries. Todo comportamento está atrelado ao seu desenvolvimento cognitivo, emocional, comportamental. Percorrer um caminho de aprendizagem, de assimilação, alcançar o fim, por meio de esforços do estudo, da disciplina, da determinação, através de provas. Eles não chegaram ao ensino superior, por exemplo, saltando das séries iniciais para cair numa universidade. Não foi isso que aconteceu. Sabemos que o aprendizado foi paulatino. Foi de acordo com o seu desenvolvimento, seu crescimento, sua evolução. Idade, maturidade, aprendizagem, aprovação nos testes, nas provas, e alguns foram retidos em algumas séries e demoraram mais para chegar lá naquele fim. Às vezes até por negligência, preguiça, por certas situações também pessoais, que não permitiram o seu avanço. E é isso que nos coloca onde nós estamos. Nossas escolhas. Temos o livre-arbítrio, temos a liberdade de escolher o nosso caminho. Nós não saltamos também, gente, de uma série para outra. Precisamos ir aos poucos, fazendo essa nossa evolução baseada no nosso aprendizado. No início da nossa vivência, a família nos orienta, nos conduz até certo ponto. Depois começamos a tomar as nossas decisões. E às vezes só percebemos o resultado das nossas escolhas quando eles se nos apresentam. E é aí que percebemos às vezes que não fizemos as escolhas tão boas. A reencarnação é um meio de repararmos estas falhas. O espírito reencarnante, foram os casos menores, comuns de compulsória, né, forçada, por exemplo, obrigatória, passa por um longo preparo antes de voltar à reencarnação. Para cada filho de Deus, os instrutores da esfera superior preparam um roteiro ou um programa de vida, no qual estão especificados os serviços a prestar, os lances mais importantes para a evolução de cada um, o cônjuge, os filhos,
profissão, doenças, dia de morte e coisas assim estão previstas e relacionadas com o nosso passado. Mas cada um de nós fez parte desse planejamento reencarnatório. Tais projetos envolvem uma complexidade que mal podemos imaginar. Eles fazem, por exemplo, pesquisa do passado, avaliação das possibilidades futuras, identificação e localização das pessoas. Enfim, gente, cada um está no lugar que deveria estar, com as pessoas que estão, com as famílias que estão ali, com os membros que precisam fazer acertos. Então, todos nós fizemos parte desse planejamento. Segundo André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, no capítulo 13, existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos com o reencarnante. É suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito que torna a esfera da carne pode melhorar essa cota de valores. Então a oportunidade é dada, gente, a cada um de nós. E não esqueçamos que somos energia, somos matéria, somos. Tem átomos nessa matéria, totalmente. Temos um campo energético em nossa volta. Mas somos espíritos que estamos aqui, vibrando e torcendo para que a nossa evolução aconteça. E assim, cada um de nós pense a respeito do que faz, de como faz e o que fazer para melhorar a cada dia. Muito obrigada a todos, que tenhamos todos uma boa tarde, um bom retorno para casa. Que assim seja.